Nós tivemos na Constituição de 1988 uma determinação de responsabilidade compartilhada pela saúde. Então, nós temos no Brasil 3 entes federados. Com o Distrito Federal seriam 4, porque o Distrito Federal acumula ao mesmo tempo 2 funções, né? A função de como se fosse município e função de como se fosse estado. Mas vamos pensar no geral, que é o que estão tentando chamar, né? Governadores, e estão tentando chamar prefeitos para a CPI, dizendo que o Bolsonaro não pôde agir porque o STF proibiu o Bolsonaro de agir na pandemia. Não, o STF não proibiu o Bolsonaro de agir na pandemia. Existe uma previsão constitucional que a responsabilidade pela saúde é uma responsabilidade e obrigação compartilhada entre municípios, Estado e União. União é o que o Bolsonaro representa. Responsabilidade compartilhada significa que cada um tem a responsabilidade dentro dos seus limites. Então tem coisas que obviamente uma prefeitura não vai conseguir pagar. Vamos pensar, a cidade de Jiquiri pode não conseguir pagar um tratamento caríssimo, então vai para o Estado e só corre do Estado. Se o Estado não conseguir resolver o problema, corre para a federação. Mas uma medida sanitária que está dentro da regulamentação do SUS, uma medida sanitária, ela tem que ser administrada de perto. É uma coisa muito básica. Vamos pensar o seguinte, nós temos vários municípios no Brasil. Vocês acham que tem condições de um presidente estabelecer uma regra sanitária para todos os municípios do Brasil? Não. Então, o que o Bolsonaro aprendeu através daquilo que não foi uma decisão do STF? Foi uma leitura da Constituição Federal. Fica bem claro, o STF não decidiu nada. O STF simplesmente explicou o que está escrito na Constituição, que tem horas que as pessoas fazem de conta que não viram. O Bolsonaro julgou estrategicamente e falou que ia meter a Polícia Federal para quebrar todas as barreiras sanitárias, para poder acabar com o isolamento social. E o STF foi acionado para falar com o Bolsonaro que ele não pode fazer isso. O Bolsonaro já sabia que ele não podia fazer isso. Ele julgou politicamente para perder, porque perdendo no STF, ele teria esse trunfo. Mas o que o Bolsonaro fez para matar os brasileiros? Ele pôs o Ministério da Saúde e a Anvisa para proibir a chegada da vacina, proibiu a compra de vacinas, ele utilizou o Ministério da Saúde e a Anvisa para atrasar o máximo possível a chegada de vacinas, para ele conseguir fazer negócios superfaturados. E além de toda essa falcatrua, o Bolsonaro ainda utilizou o Ministério da Saúde para fazer protocolos farmacológicos, e nós temos hoje uma ideia de tratamento da população através da ideia de tratamento mútuo, tratamento conjunto, ou seja, você não espera a pessoa adoecer para você curar a pessoa doente, você evita que a pessoa adoeça. Esse modelo, que é o modelo atual do SUS, né, de trabalhar, olha, nós não vamos esperar as pessoas terem dengue, nós vamos matar o mosquito, não vamos esperar a criança ter paralisia infantil, nós vamos vacinar. Essa ideia de trabalhar na prevenção foi exatamente abandonada pelo governo Bolsonaro. Então, o SUS veio desenvolvendo essa ideia preventista desde o nascimento do SUS, e quando chegou durante o governo Bolsonaro, na hora de administrar a situação da Covid-19, o Bolsonaro quis obrigar todos os prefeitos e estados a abandonarem essa política de prevenção e adotarem a política de reação. A diferença da prevenção e da reação é mais ou menos assim. Vamos falar da AIDS, que é bem conhecida. Você tem 2 possibilidades. Uma delas é, você vai prevenir. Você vai fazer sexo seguro. Pronto. Agora, você tem uma outra possibilidade. Você não vai fazer sexo seguro, porque você vai ficar tranquilo, porque vai ter uma droga que você vai usar pro resto da vida, que vai prolongar a sua vida. O Bolsonaro foi para o segundo caminho. O Bolsonaro criou a ideia de que, olha, não precisamos de prevenir a população. A gente tem cloroquina e ivermectina e a gente trata a doença. Vamos pôr todo mundo para pegar a doença de uma vez só. Essa política é uma política que vai totalmente contra o estado da arte, do conhecimento, da medicina. É por isso que o Bolsonaro foi impedido de dar pitaco em municípios e estados, porque o Bolsonaro queria impedir que prefeitos e governadores adotassem políticas sanitárias, que são as políticas sanitárias atuais. Se ele tivesse feito isso, talvez ele teria conseguido matar uns 20 milhões de brasileiros já. Então o STF não tirou do Bolsonaro nem o poder, nem a responsabilidade de comprar vacinas.
O STF não tirou do Bolsonaro nem o poder, nem a responsabilidade de desenvolver pesquisas para uma vacina brasileira. Ele não tirou o poder nem a responsabilidade de utilizar o Ministério da Saúde para orientar as pessoas. A única coisa que o STF proibiu é, se um prefeito quiser fazer barreira sanitária, você não pode derrubar a barreira sanitária. Só proibiu o Bolsonaro de atrapalhar. O Bolsonaro não foi proibido pelo STF de ajudar. Se o Bolsonaro quisesse mandar remédio para a cidade, ele podia. Se ele quisesse ir lá e derrubar a barreira sanitária do prefeito, ele não podia. Se o STF se o Bolsonaro quisesse mandar máscaras para a cidade, ele podia. Mas se ele quisesse virar para o prefeito e falar que o prefeito não pode exigir máscaras, ele não pode. Ou seja, o Bolsonaro só podia fazer o que fosse para o bem. Ele foi proibido de fazer apenas o que é para o mal. O STF protegeu o Bolsonaro e o povo brasileiro de mais desgraças. A realidade foi essa. Então tem que parar com essa conversinha, porque essa conversinha está mantendo o gado empedreado.